Olá, alunos da Escola Tuiuti, tudo bem com vocês? Professor Wagner Chaves, de Educação Financeira, trazendo mais uma aula. Dessa vez, continuando o nosso assunto sobre instituições financeiras, a gente vai falar um pouco hoje do Tesouro Nacional e do Banco Central. Vamos lá. Bom, pessoal, o Tesouro Nacional, ele é basicamente o caixa de um país, né? O caixa aqui eu estou dizendo a quantidade de dinheiro que um país tem para ser aplicado. E ele é gerido pela Secretaria do Tesouro Nacional, que está ligado ao Ministério da Economia. Bom, pessoal, não sei se vocês sabem, mas o Ministério da Economia tem esse nome muito recentemente, né? Apenas em 2018 que ele virou Ministério da Economia. Anteriormente era Ministério da Fazenda. E vocês sabem por que disso? Por que esse nome? Bom, isso vem lá da época do Brasil colônia, lá da relação com Portugal. Durante muito tempo, mais do que ter dinheiro, ter terras, ter propriedades, significava você ter posses, significava que você era uma pessoa de status. E a fazenda, ou seja, territórios e propriedades, era a principal renda que um estado tinha. Então, por isso, Ministério da Fazenda, ou Ministro da Fazenda. Na verdade, ele é o Ministro da Fazenda, que é o cargo hoje de Ministro da Economia, ele geria os bens públicos. No caso, as propriedades públicas, na qual vinha a renda de um estado. Tá bom? Mas hoje, a partir de 2018, nós utilizamos novamente Ministério da Economia. Bom, pessoal, e o Tesouro Nacional, ele é responsável, então, pelas contas públicas do Estado brasileiro. E, bom, uma das coisas que foram feitas a partir de 1988, quando nós tivemos a promulgação da nova Constituição, é centralizar uma conta única no Tesouro Nacional. O que isso significa? Anterior a 1988, o Ministério da Fazenda tinha uma conta, o Ministério da Educação tinha outra conta, o Ministério da Agricultura tinha outra conta, o Ministério de Infraestrutura tinha outra conta. Então, isso era muito difícil você manter o controle de todas essas contas. Então, desde 1988, nós temos uma conta única, que é centralizada no Ministério da Economia e na Secretaria do Tesouro Nacional, e que ela, para ser utilizada, ela depende do aval do Congresso Nacional. E por que foi feita essa conta única, pessoal? Para você organizar as finanças, para você conseguir ser mais transparente. Afinal, agora todos os gastos vêm dessa conta centralizada. Se tiver casos de corrupção, é muito mais fácil você olhar diretamente nessa conta do que observar as quase 5.000 contas que tinham anterior a 1988. E como que esse dinheiro é utilizado? Bom, através dos gastos que o país tem e através do aval do Congresso Nacional. Então, vamos utilizar o cenário que nós temos hoje do coronavírus, né? O Congresso, primeiro os deputados, depois os senadores e, por fim, a assinatura do presidente, eles assinaram uma lei de um auxílio de R$ 600 até R$ 1.200 para autônomos, né, para as pessoas que não têm renda garantida ou que são, por exemplo, vendedores ambulantes ou que vão ter a sua renda comprometida por conta da pandemia do coronavírus. Então, ele foi assinado uma lei assinada lá pelos deputados, passado pelo Senado, fez todos os trâmites burocráticos. E da onde que vai sair esse dinheiro para pagar essas pessoas? Do Tesouro Nacional. Então, observem essa notícia que eu peguei ontem, dia 7 de abril. Ó, auxílio de R$ 600. Tesouro, que é o secretário do Tesouro, diz que pedirá ajuda de comunidades para cadastrar informais. Então, aqui na verdade está falando no processo de cadastramento das pessoas que têm direito a pegar esse auxílio, né? Aí, secretário Mansueto de Almeida. Mansueto de Almeida é o secretário do Tesouro. Afirmou que o cadastro de todos os trabalhadores informais será um desafio para o governo. Auxílio de R$ 600 visa amenizar os efeitos da crise do coronavírus na economia. Então, só lembrando, né?
O Tesouro Nacional, então, é esse caixa que é utilizado para fazer esses pagamentos, para pagar os gastos que o Brasil tem. E, no caso aqui da pandemia do coronavírus, o auxílio vai ser pago retirando o dinheiro do Tesouro Nacional. E uma outra instituição que a gente vai trabalhar hoje é o Banco Central. Tá? E o Banco Central, pessoal, ele é a principal instituição financeira do Brasil. E ele é muito importante. Bom, ele não funciona como um banco tradicional, como um Itaú, como um Bradesco. Ele tem algumas atribuições bem específicas. Então, primeiro, o Banco Central, ele é o representante financeiro e monetário do Brasil. Então, quando o Brasil necessita, por exemplo, contrair um empréstimo ao Banco Mundial ou ao FMI, que nós já vimos nas aulas passadas, quem que vai pedir esse empréstimo? É o Banco Central, tá bom? É o Banco Central que é emissor do papel moeda, que é emissor das notas que circulam no dia a dia. Então, só lembrando, né? Você tem um órgão estadual, federal, responsável pela emissão do papel moeda para garantir que essa moeda ela tem uma origem, que ela tem um lastro, ok? Ele é supervisor do sistema financeiro. O que isso significa, pessoal? Bom, eu quero abrir um banco. Você tem que estar de acordo com a legislação vigente. Quem vai supervisionar a abertura desse banco? O Banco Central. Ou, por exemplo, juros abusivos, você quer entrar em alguma ação contra algum banco por alguma coisa. Quem vai verificar se está de acordo ou não com as regulamentações é o Banco Central. Ou, por exemplo, que já teve em muitos casos, de empresas, por exemplo, estimulando ou tentando alterar o valor das suas ações. Isso acontece bastante, tá, gente? Por exemplo, alguma empresa que coloca as suas ações para ser vendidas na bolsa e dão números fictícios. É uma empresa que, por exemplo, pode estar quebrando, mas ela divulga que é uma empresa que está dando muito lucro, que está tendo só ganhos, e para tentar fazer com que pessoas invistam dinheiro nessa empresa. Então, isso é uma manobra fiscal criminosa. Então, o Banco Central é responsável por fiscalizar isso também. E ele é o banqueiro do Estado. Então, o principal banco do Brasil, não estou falando da instituição Banco do Brasil, eu estou falando do banco do país Brasil, é o Banco Central, a principal instituição financeira que financia obras públicas, que financia pagamentos, que financia projetos de infraestrutura. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Peço que vocês fiquem em casa. Qualquer dúvida é só me consultar nos canais de comunicação da Escola Tuiuti, no Sistema Delta ou na plataforma Plural, ou através do e-mail prof.wagnerchaves@gmail.com. Um abraço e até mais.